Então, se isso aqui é verdade, o que eu posso dizer? Se tal é igual a menos k vezes θ, eu tenho exatamente o mesmo tipo de situação que eu tenho no movimento do sistema massa-mola, sendo que eu preciso usar o quê? A segunda lei de Newton para o movimento de rotações. Qual é a segunda lei de Newton para o movimento de rotações? Ao invés de F igual a ma, a gente faz a tradução. O torque é o análogo da força. O que é o análogo da massa para o movimento de rotação? Momento de inércia. O que é o análogo? O que é o análogo da aceleração? Aceleração angular. Que a gente pode escrever aqui como alfa ou a gente pode escrever como θ, 2 pontos. Mesma coisa, né? Ora, já obtivemos a mesma equação, né? I θ 2 pontos igual a menos k θ, ou θ 2 pontos mais ômega ao quadrado θ igual a zero, onde ômega ao quadrado é k sobre I. O que a gente precisa determinar então? Quanto vale I. Certo? E, claro, se a gente quiser determinar essa frequência angular, a gente precisa determinar também, né, o torque, como é que o torque varia com o deslocamento angular. Isso vai depender de quê? O que determina esse K aqui? O fio que a gente usa, né, é que vai determinar esse K. A propriedade elástica desse fio, quando você torce ele, né, ele retorna. Certo? É isso que vai determinar o K. O que vai determinar o momento de inércia é esse disco aqui, principalmente, e é claro que ao colocar o meu iPad, eu mudei o momento de inércia. Bom, vocês já são craques em calcular o momento de inércia, vocês sabem calcular o momento de inércia de um disco, não? Vocês sabem calcular o momento de inércia de uma placa, tá certo? Que é mais ou menos o que a gente aproximaria ao iPad. Ok? Tá bom. Precisamos ir adiante? Não, né? Qual é a solução disso aqui? Θ de t igual a um certo θ0, cosseno de ômega t, mais φ. Claro, é a mesma equação, é a mesma matemática, mesma física. Então vejam, a gente resolveu esse problema aqui, porque a gente já tinha resolvido o problema massa-mola. Vamos para o próximo. O próximo, né, isso é o que a gente chama de pêndulo de torção. Por que a gente não começou com o pêndulo simples? Porque o tratamento do pêndulo simples é um pouquinho mais complicado do que o tratamento do pêndulo de torção. Então vamos lá, vamos tratar o pêndulo simples. O que é o pêndulo simples? Eu pego uma massa M, suspensa por um fio, desloco de um ângulo θ e eu quero saber o movimento dessa massa. Ok? Bom, como é que eu vou descrever o movimento dessa massa? Eu posso decompor e descrever o movimento bidimensional dessa massa. Então, se eu fizer a decomposição, quais são as forças que atuam aqui? Peso e tensão, né? Então, peso, mg, a tensão no fio, e eu vou dizer que este comprimento aqui é L. Com isso, eu consigo resolver inteiramente esse problema. Vamos rapidamente escrever isso de duas formas. A primeira delas é justamente resolvendo em termos da força. E aí a pergunta é, qual é o melhor sistema de coordenadas para a gente usar aqui, hein? Polar. Tá bom. É verdade. Vocês têm experiência com coordenadas polares? Que experiência vocês têm com coordenadas polares? Tá bom. A gente volta a coordenadas polares porque não há nenhuma razão para vocês terem uma experiência ruim
com coordenadas polares e muito menos qualquer tipo de trauma, ok? É, no fundo, bastante simples e extremamente útil. Tá? No fundo, o que a gente vai fazer é mais ou menos equivalente a usar coordenadas polares, mas a gente pode tratar esse problema colocando num determinado instante um conjunto de eixos cuja orientação ideal, no fundo, é essa aqui, x e y. Por que eu vou colocar dessa forma x e y e não coloco, né, x e y horizontal vertical? Por que eu faço isso? Isso, ótima resposta. Elabora um pouquinho mais. Como que isso simplifica as contas? Porque a origem do seu referencial cartesiano passa a ser o que está em movimento. Insuficiente como justificativa do porquê que isso simplifica as contas. Se eu colocasse x e y assim, eu também poderia dizer, bom, isso aqui está se movendo junto. E aí? Porque nesse conjunto de coordenadas eu não tenho movimento em y. Certo? Eu só tenho movimento na direção x, né? Então, uma das minhas equações é y dois pontos igual a zero. O que isso quer dizer é que esta componente aqui do peso, né, t menos mg cosseno de θ, vai ser igual a zero. Qualquer que seja θ. Certo? Claro, porque se eu colocar um θ diferente, aí é só eu andar com os meus eixos e orientar sempre y ao longo da direção, né, que vai dar no ponto de contato. Mas o θ não varia? Sim. Eu especifiquei alguma coisa sobre θ aqui? Ainda não. Então, o que eu disse é, qualquer que seja a θ, eu desenho esses eixos. Se eu desenho esses eixos, então, nunca tem movimento na direção y instantânea, se quiser. Tá? Isso é equivalente às coordenadas polares, mas ó, não conta para ninguém. Tá bom? Muito bem. Então, essa equação é uma das equações. A segunda equação vai descrever o movimento em x. O movimento em x a gente vai descrever mx dois pontos vai ser igual. Bom, agora eu tenho o componente de t ao longo de x? Não, né? Qual é a componente que eu tenho ao longo de x? Menos mg seno de θ, né? Menos mg seno de θ. Essa é a equação que eu quero resolver. Certo? Isso aqui parece a equação do oscilador harmônico? Ainda não. Bom, como é que eu vou fazer com que isso pareça a equação do oscilador harmônico? Quantas variáveis eu tenho nessa equação? Duas, né? X e θ. Essas variáveis são independentes? Não, né? Se eu fizer um pequeno deslocamento ΔX aqui, esse pequeno deslocamento ΔX corresponde a um pequeno deslocamento Δθ, certo? Se Δθ for pequeno, qual é a relação entre Δθ e ΔX? É um arco. Então, ΔX vai ser igual a L Δθ. Certo? É o comprimento do arco, né? Ora, ΔX por ΔT vai ser L Δθ por ΔT. Agora, notem que isso funciona para Δθ pequeno. Certo? Então, se eu tomar o limite em que ΔT tende a zero, eu vou poder dizer que isto implica que x ponto é L θ ponto, ou seja, x dois pontos é L
θ, 2 pontos. Agora começou a aparecer mais, porque essa equação vai virar m, L, θ 2 pontos, igual a menos mg seno de θ. Né? Tá um pouquinho mais parecido. Claro que a gente já pode escrever θ 2 pontos igual a menos g sobre L seno de θ. Certo? Parece oscilador harmônico? Bom, o que a gente pode dizer em relação a isso aqui? Isso aqui vai ser um movimento periódico? Vai dar origem a um movimento periódico? A gente, olhando para isso, já consegue dizer que sim ou não? A resposta é sim. Tá? Isso vai dar origem a um movimento periódico. Tá? Entre outras razões, porque não tem nenhuma força dissipativa atuando aqui, de modo que a energia total desse problema tem que se conservar. Se a energia total se conserva, a única coisa que esse sistema pode fazer é ir de um lado para o outro. Não pode fazer mais nada. Se vai de um lado para o outro e não tem dissipação, o movimento será obrigatoriamente periódico. Tá? E harmônico? É harmônico? O que a gente disse sobre sistemas em geral se comportarem como MHS? Em que condição isso pode acontecer? Próximo do equilíbrio. Equilíbrio aqui, obviamente, ocorre para θ igual a 0, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para θ muito menor do que 1, a gente deve ter MHS. Mas para θ muito menor que 1, de fato, o seno de θ é aproximadamente θ. A gente pode até ir adiante e dizer que ele, na verdade, é θ menos θ ao cubo sobre 3. Façam o desenvolvimento em série de Taylor. Façam o desenvolvimento em série de Taylor. Ok? Bom, mas se for θ, então isso aqui é aproximadamente menos g sobre L vezes θ, o que significa que a gente chega à equação θ 2 pontos mais ômega ao quadrado θ igual a 0, onde o ômega ao quadrado é g sobre L. Tá certo? Ora, se ômega ao quadrado é g sobre L, ômega, que é igual a 2π dividido pelo período, é raiz de g sobre L, o que implica que o período é raiz, 2π, raiz de L sobre G. Sabem o relógio do vovô? Chamado relógio de pêndulo? O período do relógio de pêndulo é dado por essa expressão aqui. Ok? Em que condições que o período vai ser esse, que o movimento é harmônico? Se θ for muito menor que 1. θ muito menor que 1 significa que precisa ser próximo de 0 graus? Que 1 é esse? Radiano, né? Quanto vale 1 radiano em graus? Quase 60 graus, né? Então, um ângulo muito menor do que 60 graus, não precisa ser 1 grau, pode ser, por exemplo, 10 graus. A oscilação com muito boa aproximação vai ser harmônica. Tá? E claro, a gente pode calcular o resto, se quiserem, né, do desenvolvimento de Taylor para estimar o erro que a gente faz nisso. Certo? Uma observação, eu fiz questão de escrever θ ao cubo ali. Vocês notem que no desenvolvimento do seno não aparece termo em θ quadrado. Por que não aparece termo em θ quadrado? Simplesmente por causa da função seno. Isso é uma resposta matemática que não capta todo o conteúdo físico associado. Por que só não aparece termo em θ quadrado?
um conceito extremamente importante na física, simetria. Se eu desloco o meu objeto em relação ao eixo, a resposta tem que apontar para o eixo, né? Certo? Se eu trocar de lado, tem que continuar apontando para o eixo, né? Mas isso significa o quê? A força, quando eu passei de um lado para o outro, trocou de sinal, né? Certo? Bom, aí vocês vão dizer, mas isso demonstra que tem o termo em θ ao cubo, que é uma correção, não poderia ter um termo em θ ao quadrado? Não poderia ser um pouquinho diferente? Aí eu pergunto para vocês, tá bom, podia ser um pouquinho diferente? Se eu pegar esse sistema e fizer isso, mudou alguma coisa? Não, né? Então, o que acontece aqui tem que ser exatamente igual ao que acontece aqui, porque se eu simplesmente mudar a minha descrição, a física é exatamente a mesma. Simetria. Por isso não pode ter um termo em θ ao quadrado naquela expressão ali. O primeiro termo que pode corrigir aquela expressão tem que trocar de sinal quando eu toco o sinal de θ. Ok? Na semana que vem, nós vamos desenvolver esta ideia aqui para tratar dessa correspondência aqui, que evidentemente permite escrever isso aqui em particular, que é um arco específico, e eu aposto que vocês já ouviram falar dessa que é considerada por muitos a fórmula mais bonita da matemática. Então, nosso objetivo na semana que vem vai ser ter condições de apreciar a beleza dessa fórmula, perceber a conexão que isso tem com seja movimento circular, seja com oscilador harmônico, e nos habilitar para tratar de equações diferenciais de segunda ordem, resolvê-las como a gente resolve equações algébricas de segundo grau. Tá bom? Então, semana que vem.